É nosso convidado Gonçalo Matias, é o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Boa tarde e muito obrigada por estar connosco neste Jornal das 6. Tudo isto que acabámos de ouvir comprova que estamos num enorme retrocesso económico e social em Portugal, mas também na Europa, mas agora acabámos de ver uma série de retratos aqui em Portugal. E a minha pergunta é se acha, a sua perspectiva é que isto vai ainda piorar ou não? A minha perspectiva e aquilo que vamos acompanhando com os dados dos estudos da pobreza e dos estudos da Pordata é que a situação vai piorar. Os estudos mostram que nós temos cerca de 20% de pessoas em situação de pobreza em Portugal, que as pessoas em risco de pobreza são muito mais, são cerca de 4 milhões. É possível quase metade da população. É possível reduzir para 1,9 milhões, cerca de 2 milhões, por causa das transferências sociais. As ajudas, os apoios do Estado. Sem os apoios do Estado, nós teríamos muito mais pessoas em situação de pobreza. Mas os dados mostram-nos outra coisa. Mostram-nos que nós temos muitas pessoas que estão no limiar da pobreza. Isto é, que não são ainda consideradas tecnicamente pessoas em situação de pobreza, mas que estão no limiar da pobreza. E o que acontece é que qualquer alteração, por pequena que seja, faz cair essas pessoas na situação de pobreza. Nós vimos isso durante a pandemia. Os dados que a Pordata lançou esta semana mostram essa aceleração durante a pandemia, porque justamente a pandemia foi um acelerador, um abanão nessas situações de pobreza e, portanto, as pessoas acabaram por cair em resultado da crise económica que se instalou. E agora, aquilo que podemos prever com a situação que temos agora perante nós, com a inflação, com o aumento dos custos da energia, com o aumento dos custos alimentares, como acabámos de ver tão bem retratado nestas peças, com grande probabilidade nós teremos nos próximos meses um agravamento muito significativo. Porque estes dados da Pordata que falava eram de 2020, portanto ainda não incluem esta questão da inflação. Sim, estes dados não incluem ainda esta situação, porque eles cobrem o período da pandemia até final de 2020, mas não incluem ainda os resultados da guerra, que no fundo começa em 24 de fevereiro. Exato. Portanto, toda esta inflação começa a verificar-se na segunda metade deste ano, digamos assim. E estes dados não refletem ainda isso. Portanto, e já mostram que houve ali uma inversão da tendência que não acontecia desde 2014. Exatamente. É a primeira vez que agora voltamos. Exatamente. Portanto, a pandemia andar para trás. foi um fator de aceleração dessa reversão da tendência e, obviamente, que as consequências da guerra só tenderão a piorar. Quando diz que há ali uma franja no limiar, podemos chegar à mesma metade da população numa situação de pobreza. Sim, é possível. Aliás, não nos esqueçamos que nós temos uma população muito envelhecida. A população portuguesa é das mais envelhecidas da Europa e, portanto, são pessoas em grande vulnerabilidade, que são dependentes, aliás, de um sistema de segurança social, estão em larga medida dependentes da segurança social e, portanto, são essas transferências, são esses apoios sociais, as pensões e outros apoios que têm aguentado. E aí também é preciso pensar que durante a pandemia nós tivemos bastantes apoios sociais, aliás, muito impulsionados pela própria União Europeia, porque toda a gente compreendia a situação em que se estava. Mas esses apoios sociais não podem perpetuar-se no tempo, porque nós não temos condições financeiras para manter esses apoios sociais durante muito mais tempo. O Estado não tem condições para ser assistencialista por muito... Exatamente. Isso aliás, vê-se... São paliativos, não é? São paliativos. Exatamente. Isso, aliás, vê-se porque hoje há uma grande preocupação com a sustentabilidade da segurança social. A própria Fundação já estudou esse tema. O Governo reconhece isso mesmo quando introduz estes mecanismos de atualização de pensões. Portanto, nós não podemos ter um sistema que esteja absolutamente dependente destas transferências, porque ele vai arrebentar um dia. Há um dia em que ele não vai aguentar. A única forma de combater isto é através do crescimento económico. Esse é o grande desafio. Mas como é que, com uma recessão à porta, se consegue dar a volta? Bom, nós temos que fazer aquelas reformas que durante muito tempo não fizemos. Isto para nós não é uma novidade. Nós, se olharmos para os últimos 15, 20 anos da economia portuguesa, nós vemos que a economia portuguesa teve um crescimento anémico ou não cresceu. Nós temos uma grande dificuldade nesse desenvolvimento económico. Ora, só é possível, isto é um ponto muito importante que os nossos estudos revelam, só é possível combater a pobreza, só é possível tirar as pessoas da pobreza com crescimento económico, criando riqueza. É a riqueza que pode ser distribuída que vai tirar as pessoas da pobreza. Mas como é que isso se faz dentro de uma crise destas? Bom, é fundamental pensar numa reforma da nossa economia, numa maior competitividade da nossa economia. Por exemplo, nós temos que pensar na transição energética, esse é um aspecto fundamental. Vai ser muito complicado. Como se viu, não é? Como se está a ver. Mas o aspecto da transição energética, o aspecto da transição digital, são a competitividade das nossas empresas, a atração de talento, a retenção do talento. Repare que nós temos
O aspecto das qualificações, quer dos trabalhadores, quer da gestão, é um aspecto fundamental. Nós tivemos uma saída maciça do país nos últimos anos da geração mais qualificada de sempre. É essencial pensar como é que esta geração pode ser retida, como é que este talento pode ser retido e como é que outro talento, que pode não ser português, mas que está lá fora, pode vir para Portugal. Não são só más notícias. Se nós olharmos, repare, nós conseguimos nos últimos anos atrair imensa gente que quer viver para Portugal. Reformados, investidores, agora os nómadas digitais. Portugal é um país muito atrativo, tem ótimas condições, mas é preciso aproveitar essas condições. Repare, um dos aspectos essenciais para o país é o aspecto da segurança. Hoje a notícia é de que começa a haver roubos nos supermercados. Exatamente. Este é um problema da pobreza e da desigualdade. A desigualdade traz problemas de segurança. Se o nosso país se torna inseguro, torna-se muito menos atrativo também para este investimento estrangeiro que é tão importante atrair. Este não é um problema de Portugal, é um problema de toda a Europa, estamos a ver. Na sua opinião, a Europa tem sabido lidar bem com esta crise? A Europa tem tido muitas dificuldades a lidar com esta crise, até porque a Europa tem dificuldades a falar uma única voz. Isso já se via na pandemia, não é? Foi complicado comprar vacinas em conjunto. Foi muito difícil, depois, finalmente lá se conseguiu comprar vacinas em conjunto, mas passou muito tempo e houve muita dificuldade. Agora, a Ursula von der Leyen anuncia, por exemplo, e parece-me uma boa ideia, a aquisição comum de combustíveis. Sim, para que haja uma maior capacidade europeia de negociação. Mas também tem a oposição dos de sempre, não é? Exatamente, e, portanto, não consegue falar a uma voz. Aliás, quando isso aconteceu com as vacinas, começaram logo alguns países, incluindo a própria Alemanha, a furar o esquema e a tentar comprar vacinas autonomamente. Com a questão da energia, não tenho dúvida que o mesmo vai acontecer. E, portanto, há aqui uma grande dificuldade de Europa atuar na base de um pilar essencial do seu funcionamento, que é o da solidariedade. Não há solidariedade entre os países europeus e, portanto, isso cria-nos enormes dificuldades e vai criar enormes dificuldades no futuro. Muito bem, muito obrigada pela sua análise neste Jornal das 6.